Meu nome é Renata, eu sou coordenadora pedagógica do Fundamental 1. Quando eu fazia faculdade em Goiânia, eu fiz faculdade na PUC de Goiânia, e eles tinham lá um lugar que chamava Centro de Estudo e Pesquisa Aldeia Juvenil, que era um grupo de extensão, era um programa de extensão da faculdade. E lá eles atendiam crianças violentadas, que eram crianças que sofreram violência física, sexual e moral, e psicológica, desculpa. E aí eles faziam esse atendimento com as crianças eram encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Então lá eles tinham o atendimento psicológico e o atendimento da pedagogia. Eles ficavam no contraturno da escola e iam uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então no atendimento psicológico elas conversavam sobre o que tinha acontecido, as crianças iam trazendo, cada vez elas iam trazendo um pouquinho, nunca era aquela coisa de se abrir totalmente. E no da pedagogia, que era o que eu fazia, a gente tinha um trabalho de incentivo de leitura e de escrita, e eles tinham um diário, que era o diário da vida deles, que eles escreviam ali. Então, através da leitura e da escrita, a gente tentava resgatar com eles o que eles tinham vivido e ressignificar a vida, e ressignificar esse momento difícil que eles tinham passado, né? Então, tinham 4 irmãs, que todas tinham sofrido violência sexual, tinha 2 irmãos que tinham sofrido violência física, que a mãe tentou colocar fogo. Então, tinham histórias muito pesadas. Foi um trabalho muito, muito gratificante, que eu fiz por 2 anos lá. E aí foi quando eu mudei para São Paulo, e aí eu saí da aldeia. Foi muito gratificante, mas ao mesmo tempo era um trabalho dolorido, assim, sabe? Que tinha dia que eu saía de lá, falava, nossa, gente, é muito difícil. Eram crianças muito pequenas, não eram adolescentes, eram de fato crianças. Acho que a maior superação que todas essas famílias passavam era que, assim, né? Muitas tinham sofrido essa violência pelo próprio pai. E aí, esse pai, quando a criança era encaminhada pelo conselho, o pai ia preso. E esse pai era o mantenedor daquela família. Então, existia um movimento difícil para a família, que era, por sua culpa, o seu pai foi preso. Então, esse era um dos trabalhos que a aldeia fazia com a família, para que a mãe e toda a família entendesse que não era culpa da criança. A criança era a vítima da história. Que a culpa de tudo era deste pai que estava preso, que ele não era o coitado da história. E era bonito ver, assim, aos poucos, essa família se reintegrando, sabe? E passando por esse movimento de entendimento de que a criança tinha sofrido e que ela não tinha a culpa de todo isso que tinha acontecido com a família. Então tinha um período difícil para a família de se reestruturar, né? Que já tinha uma vida difícil com o pai ali trabalhando e de alguma maneira mantendo aquela família. Esse pai sai, vai preso, e aí? Né? Eu não trabalho, como é que a gente fica? E a gente percebia assim, esse reinventar da família, né? De se reestruturar. E para mim, foi muito grandioso, assim, como pessoa, ver elas ressurgirem, né? Essas crianças passaram por tudo isso, se reerguer, essas mães, essas famílias também se reerguerem. E é grandioso a gente ver e falar assim, nossa, qualquer coisa que a gente passa, a gente consegue se levantar, né? E se reinventar e continuar a vida. E era essa superação que a gente tinha ali todo dia, de vamos que a gente consegue ajudá-los a se reinventar, a gente consegue nos reinventarmos, né, com esse dia difícil, pesado que às vezes a gente tinha lá, e de se reorganizar e levar coisas novas, e isso não está dando certo, então vamos fazer de uma outra maneira, para que eles consigam ficar cada dia melhores dentro dessa história que eles trouxeram para a gente.
Eu acho que é a força que a gente ganha, sabe? Eu acho que, assim, essas famílias passaram por um processo muito doloroso e que elas estão, sim, né, naquele tempo, elas estavam, sim, e continuam se reinventando, mas aquela marca fica, né? Não é uma marca que se apaga. Mas elas foram fortes, sabe? Elas foram fortes de estar ali, de fazerem a denúncia, de irem atrás, de se reinventar, de se refazer. O principal para mim que ficava e que ficou até hoje é esse poder da superação mesmo, sabe? De a gente consegue se reinventar, a gente consegue se refazer, a gente vamos com força, vamos com garra, que a gente consegue chegar onde a gente quer. Às vezes demora, né? Não é como a gente gostaria, mas a gente chega lá.